Bem-vindos ao BeCast, o podcast da BJJ Flakes para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Qual é o melhor momento de um atleta de Jiu-Jitsu ter uma academia, né? Existe um momento certo? Se é antes dessa carreira, se é depois, se é durante, cada um tem o seu momento? Me fala aí, Ana. Então, na verdade, eu nunca tinha pensado antes em abrir uma academia, quando era só eu, solteira, competidora, atleta. Eu pensava em treinar simplesmente o máximo que eu podia treinar e conquistar os meus objetivos. E como assim, eu nunca foi aquela faixa azul já dava aula, não. Isso me veio só depois da faixa preta, por causa do Iago. Então, assim, primeiro que eu nunca tinha esse dom de dar aula. Eu era aquela atleta nata que só queria treinar e competir, só pensava em mim. Mas aí, então, na minha vida, isso veio só após a faixa preta. Então, eu não sei exatamente para a pessoa que já nasce com esse dom. Mas eu, na minha visão de faixa preta e na minha experiência das pessoas que eu conheço, eu acredito que, com certeza, a pessoa que tem esse sonho de abrir academia, deve abrir após a faixa preta, e depende muito se a pessoa ela tem esse dom de ensinar e não tem o dom de ser atleta competidora, ela pode abrir sem conquistar os títulos. Às vezes, não quer dizer que tu precisa ter títulos e ser um bom competidor, que a tua academia não vai ter sucesso se tu não for. Não, nada a ver. Professor é uma coisa, atleta é completamente outra. E é isso, assim, a pessoa tem que sentir, pegou a faixa preta, já tá prontíssimo, não quer dizer que precisa ser atleta, mas o atleta que também tem o dom de ser competidor, eu acho sim que é válido ele conquistar os principais objetivos de vida dele, na faixa preta, principalmente, que não é fácil conciliar isso tudo. Eu acho que é válido, antes dele abrir a sua própria academia, conquistar, pelo menos, o principal sonho da carreira dele, para depois abrir academia. Ou, né, às vezes ele também vai querer abrir aí com os alunos dele, fazer os treinos dele. Isso vai muito de pessoa para pessoa, eu acredito. É tudo uma questão de planejamento pessoal, né? Então, depende do que cada um planeja para a sua vida, né, Mayara? Sim, eu acho. Eu acho que vai de pessoa também, né? Eu acho que o ideal quer dizer, acho que o ideal eu não sei, né? Porque não é uma coisa que eu vivo diretamente, mas observando alguns... Posso citar um exemplo? Claro. Posso, né? Eu vou citar o Leandro Lô. Ele decidiu sair da Cícero, um lugar onde ele se dedicava 100% à vida de atleta, para abrir a própria academia. E chegou um momento que ele viu que não era aquilo, né? Tipo, que não era aquilo que ele queria. Tanto que hoje em dia nem ele não administra mais a Brotherhood, né? Eu acho que ele tem uma outra pessoa que administra para ele. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, mas eu acredito que seja isso. E, enfim, eu acho que é muito difícil, porque já é difícil você ser atleta por si só, né? E é muito difícil você conseguir se dedicar a tudo, principalmente se você não tem uma ajuda, né? Digamos assim. Então, por exemplo, a Ana, ela divide hoje em dia tudo com o Iago. Então, eu acredito que seja mais fácil de levar. Então, tipo assim, quando a Ana voltar a competir, como que vão ser os camps, como que vão ser os camps do Iago, enfim, tem que rolar uma divisão. E por estar perto agora da Angélica e do André, por exemplo, eu vejo que, tipo assim, a Angélica abriu mão de competir para cuidar da administração da academia. E eu acredito que se os dois tivessem continuado competindo juntos, talvez a Atos não teria sido campeã mundial como foi, entendeu? Então eu acho que tudo vai realmente de administração, se você tem uma pessoa para administrar para você, né, ou não, porque como o Ronaldo introduziu, né, às vezes a pessoa não estudou para fazer aquilo, então ela não sabe o quanto é difícil fazer uma administração de academia, porque não é só chegar lá e dar aula, Sim. Entende? Então eu acho que vai muito de pessoa, mas também eu acho que os momentos precisam ser priorizados. Boa. Jaime, você já teve academia, Jaime? Estava no mudo aqui, desculpa. Pois Vai. então, eu nunca tive academia e eu estava até aqui pensando que é uma pergunta muito difícil, cara, para eu responder.
Eu nunca tive academia e não sou atleta. Então, assim, vai ser muito na esfera do eu acho aqui, né? Sim. E em vez de ficar no eu acho, eu vou tentar o que eu pensaria em fazer, tá? Se eu fosse um atleta e tal. Pensando em negócio, né? Porque a academia é um negócio, e o negócio precisa gerar dinheiro. E para começar um negócio, ninguém começa um negócio e achando que nos primeiros meses, ou no primeiro ano, ou no segundo ano, assim, dificilmente vai ser um negócio extremamente rentável, que vai te gerar e tal, e tudo mais. Só se você achar uma mina de ouro aí e tudo mais. Então, existe sempre um processo de maturação do negócio, né? Então, se eu fosse um atleta, eu pensaria em montar o meu negócio enquanto eu estivesse na ativa. Então, enquanto eu estivesse competindo, enquanto eu estivesse em evidência, porque eu poderia compartilhar um pouco dessa... Eu estou pensando aqui, se eu fosse um atleta que tivesse exposição, se tivesse mídia e tudo mais, né? Tem muito atleta que não consegue, não trabalha isso, né? Mas eu, se fosse atleta, trabalharia esse lado e tentaria alavancar dessa maneira. Então, até porque se a gente esperar para ser atleta, para ter uma academia depois de ser atleta, cara, eu posso me frustrar, né? Do jeito que eu me frustrei. Sei lá, se eu fosse um atleta frustrado, eu poderia não me dar bem na minha academia. Ou poderia, sei lá, sabe? Então, é um jogo muito difícil de ser respondido nessa situação. Então, assim, se eu fosse um atleta, eu tentaria o meu negócio enquanto eu estivesse na ativa. Boa. Eu tentaria conduzir dessa maneira. Perfeito. Feu já foi atleta, tem academia, tem projeto. Fala aí. Então, eu não conseguiria conciliar a vida de atleta, mesmo porque eu fui atleta de judô, né? Então, como eu vivi os dois lados da moeda, para mim foi bem mais puxado o judô do que o jiu-jitsu, porque quando eu entrei no jiu-jitsu, eu já entrei praticamente um master, né? O jiu-jitsu para mim é de 15 anos para cá, enquanto o judô são 34 anos de judô. Mas o meu próprio professor também, quando ele começou a dar aula, ele parou de competir, inclusive ele abriu mão de um comércio que ele tinha somente para se dedicar a dar aula. E para mim aconteceu um processo muito natural, galera. Eu competi até os meus 30 anos de idade, com 30 anos eu casei, né? Minha esposa engravidou rapidamente, e eu lembro que eu estava num campeonato sul-americano de judô, inclusive eu fui campeão, só que no meio da luta, né, na minha semifinal, eu não estava pensando na luta, eu estava pensando na minha esposa que estava grávida, que eu estava longe de casa, e o que passava na minha cabeça era o que eu estou fazendo aqui, entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Com a minha esposa grávida, longe da minha casa, e se acontecer alguma coisa? Então essa foi a chave que virou a minha cabeça, e eu decidi ali não competir mais. Falei, vou abrir um projeto social, não quero cobrar para dar aula, e desde então abri o projeto social dentro da igreja, e aí tomou a proporção que todo mundo sabe que tomou. Você dar aula e competir em alto nível para atletas excepcionais. A gente tem alguns exemplos, né? O Lucas Lepre, o Cobrinha tinha academia, foi campeão de tudo em 2015. Então, cara, são exemplos fora da curva. Só que a maioria dos atletas de jiu-jitsu, ou eles dão aula muito bem, ou eles competem muito bem. É difícil fazer essa divisão. Treinar para o alto nível é complicado. Você tem que ser muito egoísta, não na parte ruim da palavra, né? Você tem que focar em si, na sua preparação, na sua alimentação, na sua concentração. Ter problema em casa atrapalha. O Feu citou muito bem aí que foi competir com a esposa grávida. E, pô, você está muito bem para lutar e teve um problema em casa, discutiu com a namorada, alguma coisa assim, o cara já não rende muito bem. Então, você tem que estar pleno, concentrado em si para poder ser um bom atleta. Agora, imagina estar com a conta atrasada na academia, luz, esse tipo de coisa de organizar é complicado. A gente tem várias vertentes também de exemplos. Por exemplo, o Ronaldo Jacaré foi atleta de jiu-jitsu, competiu muito no MMA, e só agora ele está pensando em abrir academia, está até construindo, eu acho, e agora que saiu do UFC. A gente tem
Paulo e João Miau. Eles competiram, foram campeões mundiais e agora estão já abriram, né, estúdio 1908 lá em Nova York. Mas em compensação a gente tem uns caras tipo o Thalisson. O Thalisson Soares foi campeão europeu em 2020, não chegou a lutar o mundial, mas antes mesmo de vir a pandemia, ele já tinha colocado na cabeça que ele ia abrir a academia dele, abriu a academia dele lá na Austrália, então são duas situações diferentes. Tem atleta que fala assim, pô, eu quero ser campeão mundial antes de abrir minha academia. E se o título não chegar? Vai demorar muito para abrir e, como o Jaime bem falou, o negócio é algo que precisa maturar, né? A gente precisa abrir as portas da academia e fazer o negócio crescer para que ele seja rentável. A gente tem atletas aí que muitas vezes se concentram nessa carreira do vencer, o ganhar título, e o tempo vai passando e ele não percebe que deixou de fazer várias coisas que poderia ter feito antes. E, cara, poxa, e agora? Eu vou fazer o quê? Porque assim, carreira de atleta é finita, né? Então tem uma hora, pelo menos na maioria deles, né? Tem um momento ali que ele começa a parar de competir, ou porque perdeu o interesse, ou porque não está mais em forma, apareceram outras responsabilidades. E aí, às vezes, passou muito tempo, e aí você vai ter que correr atrás daquilo tudo, e agora? Eu quero ter uma academia. Poxa, mas você ter uma academia, não é como vocês falaram, não é só ter um prédio, não é só abrir ali, botar um tatame lá e ir lá para dentro, né? E aí você vai abrir, vai entrar e vai dizer, e agora? Eu vou dar aula para quem? Como eu vou dar aula? Eu tenho aulas planejadas para os alunos que vão chegar. Quem são as pessoas que eu divulgo como a minha academia? Eita, poxa, eu não sei como divulgar isso na internet, eu não sei como fazer o marketing da minha academia. Então, assim, tem várias coisas que ele não vai saber fazer. Por quê? Porque ele se especializou, ele passou muito tempo se dedicando à competição, à carreira dele de atleta. Então, eu só acho que o atleta, ele tem que ter muito cuidado em relação a isso, e é como o Jaime falou, em paralelo à carreira de atleta, você ir estudando outras coisas, vendo outras possibilidades, pensando num futuro também, né? Poxa, beleza, eu estou no gás, estou competindo bem, gosto de competir, não sei nem se vou ser campeão mundial, não sei quando vai ser, mas enquanto isso eu vou fazendo esse outro caminho aqui, né? É uma questão estratégica, né? É planejamento de vida mesmo, né? Tem que ser isso. Então, muitos atletas não pensam nisso.